Bom, senhoras e senhores, queria dar as boas-vindas a todos vocês. Muito bom dia. Agora. Pessoal, é um prazer tê-los aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês para que a gente possa ter uma boa manhã, uma boa troca de ideias, né, uma boa reunião e que através disso vocês possam sair daqui com informações mais ricas, né, para suas empresas, que a gente tem o trabalho de construir bons temas em conjunto para que seja relevante amanhã de vocês. É super importante que vocês possam interagir também com o nosso convidado de hoje, para que nós possamos ter uma manhã realmente rica. Os fóruns, no qual vocês estão participando hoje, eles fazem parte de um projeto nacional da Anshan, que tem diversos temas. Aqui em Salvador, são 7 temas, né, dentro dos fóruns que nós realizamos. Para falar sobre ele, nós convidamos a Mariana Matos de Oliveira. Ela é diretora financeira do ILAERJ, sócia fundadora da Oliveira Leite Advogados Associados, e ela formou-se pela Universidade Federal da Bahia em 94. Ela foi diretora secretária da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, ESAD, da OAB, na Bahia. Também ela preside o conselho editorial da revista da OAB, criada pela resolução CPNI, de 7 de janeiro. Tendo sido responsável pelo lançamento da revista impressa e pela implantação da versão eletrônica. Ela atua nas áreas civil, comercial, direitos autorais, tributária e trabalhista. A gente tem a palestra da Mariana, em seguida a gente abre para debate, então vocês podem ir formulando as suas perguntas para que após a palestra dela nós possamos interagir e debater com ela. Muito obrigado, Mariana, seja muito bem-vinda, uma salva de palmas, por favor. Inicialmente eu gostaria de agradecer a esse convite da Anshan Brasil Salvador, que nos dá a oportunidade de vir aqui conversar sobre um assunto que nós reputamos de muita relevância. Eu sou diretora financeira do Instituto Latino-Americano de Estudos Jurídicos, o ILAERJ, que desde a sua fundação, ele focou no estudo da lei anticorrupção e nas suas repercussões práticas na governança corporativa das empresas. Repercussão prática mais relevante, nós temos a necessidade premente de implantação de técnicas e de práticas de compliance no âmbito das empresas. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, de uma forma mais direta, mais informal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, enquanto eu estou abordando determinada questão, fiquem à vontade. E a gente trouxe a ideia de trazer aqui para vocês, não é logicamente que um modelo pronto, mas algumas discussões, alguns pontos que a gente pode, junto, idealizar como a melhor forma de implantação do compliance. O que são os programas de compliance? Na verdade, os programas de compliance são um conjunto de planos e ações voltados para garantir que aquela empresa ela cumpra tanto as exigências legais como as exigências regulamentares vinculadas à sua atividade, incluindo, logicamente, os preceitos éticos e de integridade corporativa. Diante dessa definição, o que surge logo é a conclusão de que não há um modelo único ou genérico de programa de compliance que possa ser aplicado indistintamente a toda e qualquer empresa. Ao contrário disso, o programa de compliance ele sempre vai ter de guardar uma relação com a atividade daquela empresa e principalmente com os riscos a que ela está submetida. Mas apesar dessa especificidade e da necessidade de você sempre ter um programa de compliance a todas as situações peculiares de cada empresa, que existem 5 condições essenciais para se considerar um programa de compliance como efetivo e eficaz. Quais são essas condições? A primeira delas, o comprometimento dos administradores e das suas lideranças. A segunda, o mapeamento de análise e riscos. Terceira, as políticas, controles e procedimentos. Quarto, a comunicação e treinamento. E 5, o monitoramento, auditoria e remediação. O que são cada uma dessas condições? Quando a gente fala em comprometimento dos administradores e dos sócios, e das próprias lideranças das empresas, no primeiro momento se pode pensar, por que isso é tão relevante para a implantação de um programa de compliance? A relevância está no fato de que, se os administradores e sócios eles não se convencerem da essencialidade da aplicação daquelas regras de compliance no âmbito da sua empresa, dificilmente eles vão conseguir passar uma mensagem clara e eficaz para o público-alvo. Sem essa crença, eles dificilmente conseguirão obter o comprometimento dos empregados, dos estagiários, dos prestadores de serviço com o
cumprimento daquelas regras a serem implantadas e com a relevância disso. Para quê? Para a saúde e a integridade corporativa da empresa e pela própria continuidade dos negócios. Então, o comprometimento da administração e liderança, o fator preponderante é esse. O mapeamento e análise de riscos. Eu considero que essa é uma etapa, uma condição da mais relevante na implantação de um programa de compliance. Por quê? Como a gente viu, o compliance ele visa garantir o cumprimento de exigências legais e regulamentares por parte da empresa. O que são essas exigências regulamentares? São os marcos regulatórios, são as leis, as legislações regulatórias que a empresa está obrigada a cumprir e que uma desconformidade pode criar um problema de governança grave. Mas como é que a gente chega a adotar um programa efetivo que visa minimizar as chances de infrações? Através de, no primeiro momento, o mapeamento e análise de riscos. Mas como é que se faz esse mapeamento e análise de riscos? É uma atividade excessivamente trabalhosa, ela pode ser feita por uma pequena e uma média empresa, sem que haja um impacto tão grande nas suas atividades? Pode sim. Esse mapeamento e análise de riscos, ele se divide, usualmente, na análise dos riscos externos e dos riscos internos que aquela empresa se submete. Por quê? É com base no dimensionamento do grau desses riscos que se vai montar uma estratégia eficaz de compliance. Quais seriam os principais riscos externos a serem observados por uma empresa ao tentar editar as suas normas de compliance? Primeiro, o setor de atuação. É evidente que, a depender do tipo de atuação da empresa, ela está sujeita a um maior ou menor risco na sua atividade. Se ela trabalhar na construção civil, logicamente, ela tem uma grande participação em processos licitatórios, ela se envolve na execução de muitos contratos administrativos e é uma consequência lógica, o maior risco da sua atividade. Então, quando ela for implantar o programa de compliance dentro da sua empresa, ela vai ter que se ater a essa peculiaridade do setor que ela atua. Certo? Um outro aspecto externo que ele é relevante nessa avaliação é justamente quanto ao número de regras de regulação que aquela empresa esteja submetida. Uma indústria farmacêutica, que tem uma série de normas, que ela está com a sua atividade regulada por várias agências reguladoras e que ela tem que atender a todas aquelas exigências para não se submeter a sanções, ela vai precisar ter um mapeamento desses riscos a que ela está submetida e que isso seja incorporado ao seu programa de compliance. Também, o nível de interação que essa empresa tenha com órgãos da administração pública. Ela costuma participar de licitações, ela costuma executar contratos administrativos, ela precisa, no desempenho de suas atividades, recorrer a órgãos governamentais para solicitar certidões, para dar andamento a processos administrativos. Todas essas questões têm que ser analisadas também no momento da elaboração das normas de compliance. Outro fator externo ainda relevante é a própria percepção de corrupção dentro da região que ela atua. A gente não pode deixar de reconhecer que o nosso país é imenso e que em determinadas regiões o nível de corrupção ou de comprometimento que se encontra na administração pública, ele nem sempre é uniforme. Às vezes ele se mostra mais relevado em uma localidade em detrimento da outra. Então esse fator também vai ter que ser analisado. Mas não basta apenas ter uma análise dos riscos e do mapeamento dos riscos externos. É preciso também olhar para dentro da empresa. Não existe um programa de compliance, ele não pode ser considerado efetivo se ele for apresentado de forma muito mais rigorosa do que aquela empresa precisa. Ele vai ter que ser a justa medida. Aí ele vai ter que contemplar normas que se adequem exatamente à sua realidade. E como fazer isso? Primeiro, o porte da empresa. É evidente que quanto maior a empresa, maior a dificuldade que se terá, primeiro, de fiscalizar o cumprimento dessas normas, de difundir o conhecimento entre o público-alvo e de fazer um controle efetivo de todos os procedimentos implantados. Um segundo aspecto de risco interno a ser apreciado também é a questão da existência de histórico de investigação e de apuração dentro daquela empresa.
Se aquela empresa ela nunca se preocupou com o assunto, ela nunca se preocupou em ter uma gestão de integridade corporativa, o programa de compliance dela terá que ter esta noção para começar do zero, ou seja, montar um histórico de apuração e dar toda a capacitação para que aqueles setores da empresa estejam preparados para receber essa nova realidade. Diferentemente daquela empresa que já tem algum tipo de estruturação ainda mínima e que mostra que no decorrer da sua história, todos os atos não conformes que existiram, eles foram objetos devidos de apuração e, uma vez constatada a irregularidade, foram objetos também de punição. E, inclusive, esse histórico, esse retorno de apuração e de punição, ele é importante não só para demonstrar que a empresa ela costuma remediar as não conformidades que ela encontra dentro do seu ambiente, mas também é importante para você saber em que ponto o seu programa de compliance ele não está sendo efetivo. Porque, apesar de todas aquelas providências que são adotadas, tem alguns aspectos ainda que fogem ao controle do administrador. Tá? A existência também de rotatividade dos empregados é um outro fator que preocupa e que deve ser considerado com maior atenção no mapeamento e análise de riscos. Se você tem uma rotatividade grande de empregados, a sua chance de consolidar o conhecimento das suas normas internas é muito menor. O que vai fazer com que você tenha que adequar a sua situação à existência de um grupo de treinamento contínuo que seja responsável pelo treinamento de todo e aquele novo integrante que vier a ingressar, para que você não seja prejudicado na sua função de controle, de monitoramento, pelo ingresso constante de novas pessoas. Além dessa etapa de análise de riscos, depois de analisados todos os riscos internos e externos, se passa propriamente à parte de criação dos planos, que são planos, ações, programas de controle. Aqui a gente vê, situado nessa etapa do programa de compliance, a questão do código de ética, dos canais de denúncias de irregularidade e da própria estruturação do setor de compliance. Só que essas normas em si, elas não vão ter a repercussão ou o resultado esperado se você também não contar com a etapa seguinte, que é a de comunicação e treinamento. A comunicação, entenda-se que é a divulgação daqueles normativos de forma mais clara e ampla possível. O ideal é que, além de haver uma divulgação inicial dos normativos, existam treinamentos periódicos, onde inclusive se cheque o nível de percepção que aquele destinatário do treinamento teve sobre o ensinamento passado, para que assim se tenha uma consciência ou se tenha uma avaliação de que aquelas pessoas realmente conseguiram apreender o objetivo do treinamento. E, por fim, a questão do monitoramento, auditoria e remediação. Aqui estão propriamente as políticas de auditoria, de fiscalização, os checklists e a remediação, que é igualmente importante. O compliance ele tem uma função, na verdade, dúplice. Ele tem uma função preventiva, que é a mais relevante, que ele vem para minimizar a possibilidade de ocorrência de infrações no âmbito de sua empresa, mas, logicamente, que ele também tem que contar com a parte remediadora. Naqueles casos em que não se conseguiu evitar, o compliance é a melhor forma possível, fazendo uma apuração justa, uma apuração que seja clara e proporcionando uma punição também proporcional àquele dano que foi causado. Ditas essas questões, esse panorama geral da própria definição de programas de compliance e das etapas que devem ser consideradas na sua criação, etapas tidas como essenciais, eu pensei em trazer para vocês aqui uma exposição em 3 partes. Primeiro, a parte das práticas correntes de compliance e de governança corporativa. O segundo, um esboço do que poderia ser um código de conduta. E depois a gente falar um pouco mais desses canais de comunicação de denúncias. Tá? Algumas dessas práticas correntes de compliance que eu vou abordar aqui, eu tenho certeza que na empresa de vocês já praticam. Mas, às vezes, a gente tem essa prática já enraizada na empresa, mas não tem a consciência de que isso faz parte da governança corporativa. Algumas das principais questões abordadas aqui, elas envolvem problemas críticos que podem comprometer a imagem
da corporação e, principalmente, comprometer o conceito e integridade corporativa. O primeiro aspecto é a política de controle e confidencialidade de documentos. Muitas vezes a gente não tem esse cuidado necessário dentro da empresa, na correria do dia a dia, com documentos que comportem sigilos industriais, práticas comerciais e, principalmente, documentos que devam ser protegidos por sigilo, por força de imposição legal. O que é essa política de confidencialidade e controle? De que forma ela pode ser exercida? Ela pode ser exercida de forma diferenciada conforme se tratem de documentos físicos ou eletrônicos. O controle de confidencialidade dos documentos físicos, ele é feito a partir da atribuição da guarda a um setor específico e que seja previamente informado qual o nível de acesso que se terá àqueles documentos. Aquele setor precisa saber com antecedência quem terá autorização para ter acesso àqueles documentos reputados como confidenciais e, tendo acesso a essa documentação, quais são as ações que poderão praticar. Se aquele documento ele só poderá ser analisado dentro do local onde fica a guarda, se ele poderá ser retirado pela pessoa para uma análise fora daquele local, ou se ele poderá até mesmo requisitar uma fotocópia. O mesmo se pode fazer, em termos de controle de confidencialidade, com os documentos eletrônicos. Até de uma forma mais simples, através do sistema de TI. Basta que se direcione o acesso dos usuários de rede para que eles tenham níveis de acessos diferenciados àqueles documentos reputados confidenciais. Então, por exemplo, existirão usuários que não terão acesso algum àqueles documentos reputados confidenciais, existirão aqueles que terão acesso, mas que só poderão lê-los, não poderão editar, não poderão fazer cópia nem imprimir, e existirão aqueles que poderão ter um acesso amplo. Eles poderão copiar, eles poderão editar, poderão imprimir, poderão enviar por e-mail. O ideal é que, com relação aos documentos eletrônicos, esse controle ele seja todo registrado também eletronicamente. De que forma? Que se possa, a partir do log do usuário, identificar se ele editou aquele documento, se ele enviou por e-mail e se ele imprimiu. Porque, ainda que isso não seja uma medida que evite por completo o repasse das informações contidas naquele documento, pelo menos a empresa tem a ciência de quem teve acesso ao documento e como o tratou. Né? Se foi uma informação que apenas foi lida naquele momento ou se passou essa informação a terceiros. E dentro dessa questão da confidencialidade, um aspecto muito relevante, principalmente diante da legislação anticorrupção, é que as empresas têm um cuidado extremo de firmar termos de confidencialidade com seus parceiros comerciais. Muitas vezes, as empresas atuam em consórcio para apresentação de propostas em licitação. Essas propostas, todos os documentos que envolvem uma licitação em curso, são documentos sigilosos. Mas há uma necessidade eventual de que esses documentos sejam repassados de uma empresa a outra. É interessante que, nesse momento, exista um termo de confidencialidade onde ambas as partes se comprometam a guardar sigilo absoluto daquelas informações por conta da exigência legal. Uma outra questão também de prática de corrente de governança é o controle de acesso à internet através dos computadores da empresa. Por quê? Um acesso dentro da rede da empresa é um acesso com o IP de um computador da empresa. Se um empregado, se um prestador de serviço que tem acesso à sua rede, ou até mesmo um estagiário, ele dentro da sua rede, ele acessar algum site de conteúdo impróprio, cometer algum ato infracional, e esse ato vier a ser objeto de investigação, a investigação cairá necessariamente sobre a empresa, até que se descubra quem utilizou aquele IP ou aquela senha, a imagem da empresa, logicamente, ficará maculada. Então, é necessário ter um controle de acesso, e esse controle é feito facilmente pelo setor de TI a partir de palavras-chave, evitando o acesso a sites que tenham determinadas palavras. Também o conteúdo é o controle de mensagens eletrônicas recebidas e enviadas pelas caixas de e-mail corporativo. Eu quero abrir aqui um parêntese apenas em relação ao e-mail corporativo, que é importante, antes de tudo, antes da implantação dessas práticas, que a empresa tenha em mãos um contrato de trabalho que já
estabeleça neste contrato de trabalho que aquela caixa de e-mail corporativa é de propriedade da empresa e que, na verdade, ela estava sendo cedido o seu uso ao empregado, ao estagiário, apenas como ferramenta de trabalho. Somente assim, a empresa ela terá condições de fazer um monitoramento mais efetivo. Não estou falando aqui um monitoramento capaz de usurpar totalmente a individualidade do empregado ou de fazer uma vasta nas suas mensagens eletrônicas de forma indistinta. Existem várias formas de controle de mensagem. Uma caixa de e-mail corporativa ela pode ser controlada por palavras-chave. Isso é fácil fazer quando houver a identificação do recebimento ou do envio de mensagens que contenham determinadas palavras-chave, o setor de TI avisa a quem tiver a função de efetuar esse controle e esse controle é verificado. Não quer dizer com isso que todo empregado que se utilize da caixa de e-mail corporativo vai ter toda e qualquer mensagem encaminhada ou recebida devastada pela empresa. E possibilitar o acesso a partir dos computadores da empresa aos provedores de e-mail gratuito. Por quê? Os provedores de e-mail gratuito, eles têm uma política muito rígida de inviolabilidade dessas comunicações. Então, se o empregado dentro da sua empresa, ele tem acesso a provedores de e-mail gratuito, ele pode mandar o documento que quiser, ele pode cometer um ato infracional através do e-mail dentro do seu servidor, que provavelmente será identificado pelo IP, e você não terá como saber informações a respeito. É importante registrar que hoje em dia nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, nem a Polícia Civil consegue acesso a nenhuma dos diálogos contidos nesse tipo de mensagem de provedor gratuito. E algumas das comprovações desses atos infracionais que foram cometidos, eles estejam em documentos que foram enviados por e-mail de provedor gratuito. Dificilmente você terá acesso a essa informação. Ao contrário de que se fosse dentro da sua caixa de e-mail departamental, onde você poderia ter acesso a essas informações e disponibilizá-la aos órgãos de investigação, tá? E mostrar, inclusive, a boa vontade da empresa na apuração do ocorrido. O mesmo se diga o acesso a redes sociais. Imagine que alguém dentro da sua empresa cria um perfil fake e passe a difundir atos de racismo ou qualquer outro tipo de infração ética ou moral. Aquele ato acontecerá dentro da sua empresa. O perfil é fake, ele não permite a identificação imediata do realizador das ofensas. Quem vai sofrer as consequências no primeiro momento é a empresa. Ela vai ter que prestar informações do porquê aquele tipo de informação, aquele tipo de acesso surgiu dentro da sua rede. Adaptar cuidados na contratação de terceiros. Aqui eu queria fazer um parêntese em relação à legislação anticorrupção. Com a legislação anticorrupção brasileira, que vige desde janeiro de 2014, as empresas elas passaram a ter uma preocupação maior na contratação dos seus parceiros comerciais. Por quê? A legislação anticorrupção ela elencou todas as condutas tipificadas como atos de corrupção a serem praticados pelas pessoas jurídicas e estabeleceu que essas pessoas jurídicas responderão de forma objetiva, ou seja, independente de culpa ou dolo. E responderão por atos praticados não só por seus empregados, mas por terceiros que ajam em seu nome. Ou seja, se eu contrato um prestador de serviço para que ele seja o meu representante perante um órgão público para execução desta ou de outra atividade, e ele, na execução dessa atividade, ele comete um ato infracional, um ato de corrupção, eu, empresa, vou responder. Não interessa se eu não sei, se eu não autorizei o meu parceiro comercial a fazer isso, ou se eu não tinha a menor intenção que ele fizesse isso. Basta apenas que ele haja em meu nome e que ele haja com a intenção de obter uma vantagem também revertida em meu nome. Com isso, a questão dos cuidados na contratação de terceiros, elas se tornaram ainda mais relevantes. E que cuidados a gente pode ter na contratação de terceiros? Primeiro, a inclusão de cláusulas contratuais específicas de respeito à legislação anticorrupção. É importante que todos os contratos hoje firmados com parceiros comerciais contenham essas cláusulas, porque é a garantia de que você tem que instou o seu parceiro comercial a
a adotar os mesmos tipos de procedimento que você adota. O segundo é em relação àqueles acordos de confidencialidade que eu já havia colocado. Todos os segredos comerciais, industriais e até segredos legais compartilhados com parceiros, eles têm que ser objeto de termos de confiabilidade específicos, para que essa informação não vaze ao mercado e que, com isso, a empresa, mesmo sem querer, cometa algum tipo de ato infracional. A outra, a adesão ao Código de Conduta da empresa. Hoje, com a questão principalmente da legislação anticorrupção, é imprescindível que a empresa, além de exigir dos seus empregados e dos seus estagiários o cumprimento ao seu Código de Conduta, exija também dos seus parceiros. Essa é uma realidade que nós vamos vivenciar das duas pontas. Nós vamos vivenciar quando formos contratados, principalmente por grandes empresas, empresas multinacionais. Muitas delas já estão enviando questionários de conformidade com compliance para que o prestador contratado responda se ele atende àquelas exigências. E também nos pedem que assinem um termo de compromisso de cumprir aquelas regras do Código de Conduta por eles implementados. Por que isso é relevante? Porque mostra que você teve um cuidado na seleção do seu parceiro comercial, que você teve um cuidado ao treiná-lo e divulgar as normas de integridade corporativa que você acredita, e que você teve um cuidado maior ainda quando requerer a ele a submissão a auditorias periódicas, onde você pode demonstrar que, ao menos, houve uma boa-fé. Você tinha todos os elementos disponíveis para uma averiguação e, na averiguação, não foi possível detectar nenhuma desconformidade que lhe levasse a romper aquele contrato. Outro fator importante é controlar pagamentos e reembolsos de despesas com parceiros comerciais. Também, muito em função da legislação anticorrupção, há uma necessidade de um controle maior desses pagamentos. Imagine que um parceiro comercial, para conseguir alguma vantagem mais rápida ou algum documento que ele precisava, ele efetuou o pagamento de uma propina a um funcionário público e você reembolsa essa despesa. A partir do momento que você reembolsa essa despesa, você não procura saber a origem daquela despesa, você está assumindo não só a responsabilidade objetiva decorrente daquele parceiro que você elegeu para lhe representar. Você está praticando junto com ele o ato de corrupção. Porque ao reembolsar, você está validando ainda mais o ato que ele praticou. Então, hoje é exigido um controle muito rígido desse tipo de reembolso, para que as empresas saibam qual é a origem dessas despesas e tenham em mente que despesa não discriminada é uma despesa que gera um risco grande para a empresa. E também tem a questão, hoje em dia, da tributação. E quanto menor a discriminação da receita a ser reembolsada, maior problema você vai ter no contato com o seu parceiro comercial em relação à retenção que vem a incidir sobre esse tipo de reembolso. E aí vamos tratar aqui de um modelo geral de código de conduta. Seria difícil eu trazer aqui para vocês um modelo pronto de código de conduta, principalmente porque o código de conduta ele tem que se adequar aos valores da empresa. Então, eu não poderia trazer aqui um modelo pronto para apresentar a vocês e dizer, este é um modelo de código de conduta. Não. O que a gente vai fazer aqui é conversar um pouquinho sobre o tipo de norma que esse código de conduta pode contemplar e como a empresa partir para a elaboração desse código de conduta. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um normativo interno. Acho que todos que estão aqui possuem vários normativos regulando várias situações. Talvez seja até a possibilidade de contemplar num só elemento todas essas normas que já existem na empresa e apenas com alguma sistematização mais própria desse tipo de documento. O que um código de conduta ele deve conter? Os princípios e valores adotados pela empresa, as regras de conduta e de relações interpessoais, controles e procedimentos voltados ao cumprimento das regras de conduta de relações interpessoais, forma de apuração de eventuais infrações cometidas e penalidades aplicáveis às punições apuradas. Por que essa divisão? Não adianta que o Código de Conduta ele tenha apenas a enunciação dos valores e princípios da empresa. A empresa ela precisa demonstrar objetivamente qual tipo de conduta ela quer reprimir.
E também não adianta a empresa apenas enunciar as condutas que pretende reprimir. Ela precisa apresentar um plano de ação, primeiro, para apuração de eventuais infrações e para punição daqueles que cometeram essas infrações. Como objetivo do Código de Conduta. Como é um Código de Conduta, eu nunca vi, hoje com a legislação anticorrupção e com as práticas de compliance cada vez mais difundidas, todo mundo fala em Código de Conduta. Não é um documento tão difícil de ser elaborado, né? Como começar? Acho que o primeiro momento seria enunciar o objetivo. O que é que você objetiva com aquele Código de Conduta? Aqui, a título de exemplo, o Código de Conduta tem por objetivo disciplinar os princípios e valores éticos a serem observados nas ações, condutas e relacionamentos interpessoais da empresa X, notadamente promovendo, exigindo e fiscalizando a adoção de condutas honestas e éticas, etc, etc. Então, acho que o primeiro passo é enunciar o objetivo, né? Qual é a intenção da empresa com a edição desse Código de Conduta. No segundo momento, definir o público-alvo. E aí, se antes se imaginava que o público-alvo de um código de conduta estaria restrito aos empregados, aos estagiários da empresa, hoje é essencial que se envolva também nesse público-alvo os prestadores de serviço, pelas razões aqui que eu já identifiquei. E existem várias normas, regras, que são usualmente contidas em códigos de conduta. Elas são obrigatórias, elas têm que constar? Não existe um modelo legal definido que seja código de conduta, mas a partir do momento que você pretende disciplinar relações interpessoais e editar normas daquilo que você acredita que tenha que ser praticado dentro da sua empresa, existem alguns casos que são considerados, né? Então, usualmente, esses códigos de conduta, eles têm regras quanto à prática de atos de discriminação de qualquer natureza, regras quanto à prática de vários tipos de conduta caracterizadas como assédio, regras quanto à prática de atos de violência de qualquer natureza, proibição de uso de armas na dependência da empresa, proibição de uso de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes. E, nesse ponto aqui, eu queria novamente fazer um parênteses. Hoje, a Justiça do Trabalho ela é extremamente reticente contra qualquer proibição que a empresa faça de existirem pessoas com parentesco ou com relação afetiva. Há uma proibição de que existam pessoas com parentesco ou relação afetiva trabalhando dentro de um mesmo departamento. Hoje, a Justiça do Trabalho entende que essa exigência ela é abusiva e, na maioria das vezes, anula essa questão. Mas, como técnica de compliance, existem determinadas coisas que precisam ser reguladas em situações como essa. Ainda que não haja uma vedação da empresa para que parentes trabalhem no mesmo setor ou pessoas que têm algum tipo de relacionamento estejam trabalhando no mesmo setor, é importante que se tenha alguma regra, ou no Código de Conduta, ou no normativo interno independente, que discipline a questão da hierarquia. Você pode até permitir que pessoas que tenham parentesco trabalhem dentro do departamento, mas é conveniente existir uma regra impedindo a hierarquia. Por quê? Se a intenção com o Código de Conduta é evitar qualquer forma de inibir o conhecimento das infrações praticadas, há uma grande chance que, existindo uma relação de hierarquia entre pessoas que são parentes ou que têm um relacionamento mais próximo, que haja uma tendência natural a que os atos infracionais cometidos não sejam identificados. Então, esse tipo de norma é uma norma que pode e é aconselhável que contemple no Código de Conduta para evitar situações desse tipo. Regra de promoção de seleção criteriosa dos parceiros comerciais, como a gente já colocou. Inserção no contrato dos prestadores de serviço e ou fornecedores de bens e produtos de cláusula de respeito à legislação anticorrupção. Exigir que os parceiros comerciais conheçam e comprometam-se a cumprir as normas de conduta da empresa. Exigir que os parceiros comerciais aceitem a submissão a procedimentos de controle e fiscalização do cumprimento das normas do Código de Conduta e das leis anticorrupção. O dever de denunciar qualquer ato ou conduta praticados pelos parceiros comerciais que possam caracterizar ato de corrupção ou conduta antiética. Firmar termos de confidencialidade com parceiros comerciais exigindo reciprocidade na manutenção dos segredos comerciais, industriais e dos atos negociais. A questão de restrição de navegação na internet quanto a sítios que contenham expressões que conduzam a qualquer prática. Pode falar. O que fazer nos casos quando eles colocam no contrato, junto com outra empresa, essas
cláusulas de conduta, né, que a empresa tem que cumprir com nossas cláusulas e leis anticorrupção. Algumas empresas, elas se recusam a assinar o contrato com essas cláusulas. Olha, hoje eu acho que a gente não tem mais volta, porque diante da legislação anticorrupção é extremamente grave. Primeiro, que uma empresa que se recusa a analisar um contrato onde ela apenas está se comprometendo a cumprir a legislação anticorrupção já é um grande indício que você terá problemas sérios. A gente não sabe como é que... A gente está estudando aqui uma lei que é recente, né? Você pode falar, ela não é recente porque ela é de janeiro de 2014. Ela já está vigindo desde janeiro de 2014. Mas ainda não houve a aplicação prática de forma plena. Você vê que mesmo no caso da Lava Jato, tem alguns aspectos que ainda não estão definidos. Primeiro, se os atos tipificados serão enquadrados na lei, eles só serão enquadrados se eles forem considerados como continuados. Então, existem algumas coisas que só serão definidas pela jurisprudência, depois que existirem vários casos concretos, né? E uma delas é essa relação entre a empresa e os seus terceiros. Por quê? Apesar de você estar sujeito ao risco de responder por um ato em que você não deu causa, que muitas vezes você desconhecia e que foi praticado por um parceiro, sem a sua interferência, não se sabe até hoje como será permitida essa intervenção sua dentro da empresa. Eu não tenho dúvida de que é altamente permitido e salutar você exigir que no momento da contratação ele assuma essas obrigações básicas, de cumprir a legislação anticorrupção e até mesmo de aceitar os seus termos de código de conduta. Porque, logicamente, que ele vai aceitar os termos do seu código de conduta quando ele estiver atuando juntamente com você. Você não sabe como é que ele vai atuar em relação a terceiros. Tudo que não envolva o seu nome ou a sua representação é um problema dele, de integridade corporativa dele com o mercado que ele atua, né? Acho que esses aspectos não é conveniente que se abra mão. Tá? Pode falar. Você tinha falado em relação ao contrato de trabalho, de colocar essa cláusula em relação à limitação de acesso a e-mail, a rede social, etc. A norma de conduta, ela já não é suficiente? Eu, particularmente, em relação a empregado, eu prefiro que esteja no contrato de trabalho e no código de conduta. Porque no código de conduta você tem aqueles empregados, você tem os administradores, a norma ela tem que ser ampla, ela não vai se restringir apenas aos empregados seletistas. Você pode ter outros tipos de relação dentro da sua empresa que não são abrangidos necessariamente por um contrato de trabalho. Mas qual é a relevância de estar dentro do contrato de trabalho? Você não sabe como a Justiça do Trabalho vai receber isso. Mas se você tem um documento que toda vez no concordo com você, ele vai firmar. E concordo com normas de conduta da empresa. Ele está assumindo, ele está contratando de qualquer forma. Ele está, vamos dizer que ele leu, que é ciente e que ele concorda. Exatamente. Isso não substituiria essa Eu acho que substitui sim. Desde que haja essa assinatura expressa. Não necessariamente existir na empresa. Entendeu? Mas um termo, a partir do momento que há um termo de anuência, é como se houvesse uma contratação de tudo que está. Mas para que isso exista, você vai ter que, além de editar o seu código de conduta, fazer um termo de comprometimento para cada um dos empregados. A partir do momento que você faz esse termo, você está contratando. Concordo com você. Mas se você não tiver esse termo, tiver a norma só no seu código de conduta, você tem que botar no seu contrato de trabalho. Tá? As situações elas são muito delicadas, né? Eu ouvi de uma história de um escritório de advocacia que ele enfrentou um grave problema por conta de acesso à rede social. Um estagiário do escritório, ele criou um perfil fake e ele vendia droga por uma rede social, só que dentro do escritório. Quando a empresa ela foi notificada por conta do IP que foi identificado, o estagiário não estava mais lá e se chegou uma equipe de investigação, todos aqueles computadores daquela área foram bloqueados, não se permitiu o acesso. Dentro de um escritório de advocacia você tem muita questão de sigilo em relação ao documento dos clientes, que muitas vezes você guarda, e você teve que abrir tudo para uma investigação policial. A gente já falou. Isso aqui que eu acho também importante, estabelecer sempre que a caixa de e-mail departamental é de propriedade da empresa.
Porque se você não estabelecer dessa forma, você terá dificuldade, inclusive, de quebrar o sigilo, para levar essa quebra de sigilo a um processo judicial. Eu tenho outra pergunta. No contrato de trabalho... Desculpa. Só eu queria complementar aquela outra dúvida que eu tinha. Você poderia colocar esse termo num contrato de trabalho dizendo que ele estava assinando um contrato e que ele estava ciente das normas do próprio contrato de trabalho, para não ter tantos papéis, vamos dizer assim, no próprio Você elenca no contrato quais são as normas que ele está recebendo, certo? Isso, dizendo que ele está ciente e que concorda com aquilo ali, não é isso? Só voltando ao tema que você colocou, um aspecto que hoje preocupa bastante é essa questão do acordo de leniência. A doutora Carla Borges está aqui, ela tratou até do tema de um evento do Fórum Jurídico aqui na Anshan. E hoje se vê que as empresas da Lava Jato não houve ainda um acordo de leniência, mas se houvesse, primeiro, o acordo de leniência ele só beneficia a primeira empresa que levar ao conhecimento da administração pública os atos infracionais cometidos. Para isso, você precisa ter um setor de compliance que reúna todo esse material, que tenha acesso a toda a documentação e que tenha habilidade suficiente para fazer isso, correr atrás dessas informações. Se você não tiver respaldado com isso, você pode buscar essas informações em e-mails corporativos e, ao levar essa informação à administração, você criar um problema de ordem trabalhista. O empregado questionar depois a quebra da inviolabilidade da correspondência dele. Tá? Aqui o nível de confidencialidade dos documentos. Aqui eu trouxe algumas normas que podem ser inseridas no Código de Conduta relativas à prática de ato de corrupção. Muita gente pensa, mas a prática de ato de corrupção está definida na lei. Para que eu vou trazer dentro do meu Código de Conduta? Acho que aqui tem uma visão muito mais informativa do que propriamente de imposição. Você vai mostrar ao seu público interno que não é possível fazer. Porque tem muita gente que não consegue ter esse nível de entendimento, né? Vamos dizer que uma empresa grande que tem uma frota de motorista. E aí ele sai um belo dia com um carro, parou para resolver um problema pessoal, mas ele tem que resolver algum problema da empresa até determinado horário. E para fazer isso ele ultrapassa um sinal vermelho. Ultrapassa um sinal vermelho, vem um agente de trânsito para autuá-lo e ele oferece dinheiro naquele momento ali, para que não se faça autuação, já que ele será prejudicado na empresa. Você vai dizer que ele tem a obrigação de conhecer a lei, tem a obrigação de conhecer a lei, mas se você puder difundir esse tipo de conhecimento dentro da empresa, para que com essas práticas você evite esse tipo de ato infracional, é a melhor opção, tá? Eu vou só acelerar um pouquinho, aqui é a questão das vedações que estão na própria lei anticorrupção, e depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. E vamos aqui para a parte da estrutura de implantação, controle e fiscalização. Tá? A gente precisa criar uma estrutura que permita a implantação de regras de compliance, principalmente a fiscalização e o controle dos cumprimentos das exigências legais, regulamentares e de regramento dos códigos de conduta. Como implantar um setor de compliance dentro da empresa? O setor de compliance ele não está aqui sendo colocado como prática de compliance. Prática de compliance é um conjunto muito maior. Envolve as práticas de governança corporativa, envolve código de conduta, envolve canal de denúncia. Eu estou tratando aqui de um setor de compliance específico, porque não adianta você ter todo esse arcabouço e não existir um órgão, alguém responsável por controlar o cumprimento dessas regras. A parte de monitoramento e auditoria e remediação é extremamente relevante para a efetividade da prática de compliance. Tá? Eu trouxe aqui alguns modelos de como seria a implementação. Vamos dizer que numa empresa grande, super setorizada, que tem vários setores, é muito mais fácil você implantar essa estrutura, porque você pode atribuir a diversos segmentos atividades específicas, e com isso você vai ter um grau de eficiência maior, porque um segmento sempre estará fiscalizando o outro. Nada vai ficar concentrado em uma única pessoa, um único setor.
Então, numa empresa de grande porte, geralmente quando se implanta um setor de compliance, você tem o setor próprio de compliance, independente do setor jurídico, e você estabelece, além da existência do setor de compliance, independente do setor jurídico, um comitê de apuração de denúncias, que já seria uma segmentação específica para cuidar da apuração de toda e qualquer denúncia e dar uma celeridade maior a essa questão. Tá? Ah, mas a minha empresa ela não comporta, dentro do que eu tenho, esse modelo, onde eu vou criar um setor de compliance distinto do setor jurídico e ainda mais uma comissão de apuração de regularidade. Eu não vou, com isso, poder implantar um sistema de compliance, não. Eu acho que existem outras alternativas. Numa empresa de médio porte que tem um setor jurídico interno, o ideal é que dentro desse setor jurídico seja criado um setor de compliance, seja atribuído a um advogado ou a um paralegal, essa atribuição de estar sempre responsável pela realização de auditorias. A pessoa vai fazer isso sozinha? Não. Mas ela vai coordenar essas ações. Aí eu preciso fazer uma auditoria com relação à origem de pagamentos e aos registros contábeis. Eu vou contar com o apoio da contabilidade, mas eu sou responsável pelo setor de compliance, eu sou responsável por dar o start, eu sou responsável por cobrar e eu sou responsável por apresentar um relatório final. A responsabilidade cabe sempre a uma pessoa. E por que não atribuir isso ao setor de RH? Primeiro, é essencial que exista uma manobra de revisão. Dentro do setor de pessoal, se passam muitas situações críticas e perigosas, como questão de pagamentos, tanto no setor de pessoal como no setor financeiro. Então, não seria conveniente que o setor de compliance fosse simplesmente relocado para o setor de RH pela proximidade de matérias ou pela facilidade que as pessoas teriam em assimilar isso. O ideal é que seja um elemento externo, para que possa cumprir essa função de fiscalização de uma forma mais tranquila e efetiva. Tá? Então, dentro de uma empresa de médio porte que tem um setor jurídico interno, o melhor é que o setor jurídico interno, dentro dele, crie uma estrutura de compliance. Atribua a uma pessoa específica essa função de acompanhar todo o arcabouço do sistema de compliance. Mas eu não tenho um jurídico interno. Com isso eu estou inviabilizado de implantar um setor de compliance? Não. Você pode recorrer ao seu jurídico externo, fazer um contrato para isso, você pode até ter uma estrutura de compliance externa. O importante sempre é ter um órgão de fiscalização e controle que seja independente daqueles que lidam com questões que podem gerar infração. Quais seriam as atribuições do setor compliance? Primeiro, fiscalizar o cumprimento das regras de conduta e de relações interpessoais, ministrar treinamentos, que é uma das atividades mais importantes, esclarecer dúvidas sobre situações do dia a dia, principalmente para evitar a prática de atos corruptos ou ilegais. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas de como agir em determinadas situações. Então é importante que quem ficar com essa responsabilidade do compliance tenha uma instrução, tenha uma preparação prévia suficiente para responder esse tipo de questionamento. Fazer auditorias periódicas em todos os setores da empresa. Centralizar a averiguação prévia das denúncias ofertadas. A gente vai falar mais adiante sobre os canais de denúncia. Após a apuração prévia, identificar se a hipótese justifica a instauração de um procedimento apuratório. É o setor de compliance que deve ficar com essa atribuição. Fiscalizar ou promover, caso não haja uma comissão processante específica, a apuração da prática de condutas corruptas e antiéticas. E aqui, importantíssimo, manter um registro da apuração das denúncias e das irregularidades comprovadamente cometidas, bem como das medidas e ações adotadas para a reparação das consequências advindas dos atos corruptos ou ilícitos. É com base nisso aqui que esse setor de compliance ele vai permitir uma adequação plena sempre do seu programa. Por quê? Ele vai poder dizer quais são os setores que, apesar de todo o plano de ação adotado, continuam a praticar atos infracionais, e ele vai voltar a atenção para aquele setor. Ele vai dizer, olha, em relação a esses setores, eu vou ter que tornar mais rígidas as regras já existentes. E vou ter que implantar outras regras complementares que me possibilitem maiores controles. Com base nesses registros, intensificar treinamento ou tornar mais rígidos os instrumentos de controle nos setores e departamentos mais afetados pelas práticas de atos ilegais ou de corrupção.
opinar sobre a viabilidade de comunicar à administração pública sobre os atos de corrupção identificados. Isso para a hipótese de um acordo de leniência, onde a empresa esteja envolvida na prática de um ato de corrupção. É o setor de compliance que deve avaliar se é melhor recorrer imediatamente à administração pública para que seja o primeiro e venha a ser contemplado com um acordo de leniência, ou se é melhor omitir o fato. Os canais de denúncia, eles são de extrema relevância para... Pode falar. Uma pergunta. Eu não vi o Departamento de Qualidade, por exemplo, envolvido nisso. Poderia ser um instrumento de, por exemplo, suporte de auditoria, poderia. etc. E pelo que eu entendi, quando você fala em compliance, só para maior entendimento, é tudo aquilo que pode infringir ou não atender o requisito legal, não é isso? Algum requisito legal. Legal ou regulamentar, atividade regulada que precisa. Isso, que pode causar alguma, vamos dizer assim, alguma consequência jurídica legal na empresa, não é isso? Então, assim, eu vejo assim, no caso de pequenas e médias, mesmo você tendo um setor jurídico, mas até essa parte de registro dos problemas, você pode usar todo o procedimento de não conformidade, etc., de usar a própria estrutura de qualidade para fazer essa auditoria, já tendo essa visão de compliance, não é isso? Eu acho que você pode utilizar. Desde que esse setor de qualidade, ele tem uma independência de apuração em relação aos demais setores. Ele não sofre interferência do setor de pessoal, do setor financeiro, porque o importante é essa independência, para que esse controle seja mais efetivo. Aí, nesse caso, você poderia usar a sua estrutura desse departamento? Eu parti do pressuposto que não existiria esse departamento de qualidade, né? Mas existindo, eu acho que é plenamente anticorrupção, e foram mais uma vez prestigiados no decreto que regulamentou a legislação. E existem alguns requisitos necessários para a validade desses canais de denúncia. Primeiro, a forma de divulgação da denúncia ela deve ser o mais ampla possível. Se deve aceitar denúncia por telefone, por e-mail, para o registro em sítio eletrônico, por protocolo de correspondência física. Aqueles canais de denúncia eles têm que ser disponibilizados não só para o público interno, também como para o público externo. E tem de existir uma estrutura de back-office para esse canal de denúncias, para que toda denúncia recebida tenha um encaminhamento rápido a quem competir apurar aquela irregularidade. Certo? E, principalmente, a garantia de anonimato do denunciante. Que a denúncia ela possa ser anônima, já que toda denúncia recebida ela deverá ser precedida de uma avaliação prévia para se saber se é um caso ou não de instauração de um procedimento de apuração. As formas de estruturação da apuração. Definição das penas que devem ser aplicadas aos empregados que cometam atos de corrupção ou ilícitos. Definição de penas que devem ser aplicadas aos estagiários que cometam esses atos. As penas que seriam aplicadas aos parceiros comerciais. E também a definição dos critérios de apuração. Lógico que para apurar essa denúncia ocorrida por um canal de denúncia, ou então por um fato que chegou ao conhecimento de algum departamento, há de se ter um procedimento. Né? E que nesse procedimento é importante que sempre se resguarde o direito de defesa e contraditório daquela pessoa que está sendo objeto de investigação. Então essas eram as razões, as considerações que eu queria trazer aqui para vocês. Espero ter sido clara, né? Desmistificar um pouquinho aí a ideia do que seria a implantação do setor de compliance. Se eu tiver tempo ainda, eu queria só mostrar a vocês como o decreto que regulamentou a legislação anticorrupção, ele, na verdade, valida tudo que a gente vem conversando aqui. Porque todos os critérios de identificação de um programa de compliance eficaz, a gente abordou aqui hoje. Já tenho tempo? Eu vou pular aqui a maior parte. Eu vou tratar aqui só dos requisitos que o decreto estabeleceu como requisitos essenciais para a validade do programa de compliance. São todas as coisas que a gente discutiu aqui hoje. Comprometimento da alta direção da empresa é reputado como essencial. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independente do cargo ou função exercida, ou seja, você ter um código de conduta e regras de compliance aplicadas a toda instituição de forma indistinta.
Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, justamente pela responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Análise periódica de riscos para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade. Está sempre analisando novos riscos que a empresa passe a ficar submetida para verificar se há a hipótese de amenizar ou de enrijecer as regras já existentes. Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade, foi aquilo que eu falei. Você tem que demonstrar que aquele setor que está responsável pela execução do programa de compliance, ele é independente. E ele tem condições de fazer as apurações sem interferência qualquer, nem da direção da empresa, nem de qualquer outro departamento. Canais de denúncias de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé, principalmente o anonimato. Medidas disciplinares no caso de violação do programa de integridade, procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos, você saber ter um acompanhamento efetivo do que acontece dentro da empresa para, uma vez detectada a infração, fazer com que aquela infração pare e que se comece imediato a apuração dos responsáveis. Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, que a gente também tratou aqui. Verificação durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidade nas pessoas jurídicas envolvidas. Monitoramento contínuo do programa de integridade, visando seu aperfeiçoamento, e transparência da pessoa jurídica quanto às doações para candidatos e partidos políticos. Obrigada. Mariana, tem uma primeira pergunta que eu queria fazer para você, que um dos pontos que você aborda na tua apresentação tem muito a ver com a parte conceitual do negócio. E a gente vê que em uma série de empresas podem, por exemplo, ainda não ter um código de conduta apresentado aos funcionários no momento do início, né, do trabalho em si, logo após a contratação. E o código de conduta, ele serve como uma linha de raciocínio, uma bússola, né, de caminhos que devem ser seguidos, que eventualmente pode ser feito pela área jurídica, em conjunto com o RH ou com a visão do gestor, é algo que pode variar. Mas qual você acredita que tem sido assim, os principais pecados, eu diria, das empresas ao considerarem as práticas de compliance no dia a dia? O que você acha que as empresas têm mais errado em termos conceituais? Você acredita que as empresas não estão dando uma devida importância ainda, ou já está no nível de maturidade mais ok, mais profissional? Como é que você enxerga isso assim no cenário aqui local, em Salvador? Bem, Tiago, eu acho que ainda não se dá dando a relevância que o tema tem. Tanto internamente, as empresas ainda não acordaram para a necessidade de readequar a sua forma de agir e principalmente a sua forma de se apresentar no mercado, como hoje é corrente a ideia de que não há necessidade de fiscalização daqueles parceiros comerciais. E é nisso que eu identifico o maior risco para as empresas, porque ainda que se tenha implantado algum tipo de controle de fiscalização interno dentro da empresa, se você tem um modelo de negócio onde você se utiliza corriqueiramente de terceiros para lhe representar, a sua chance de estar cometendo algum ato infracional através daquele terceiro que lhe representa é muito grande. Bom dia, Fábio Rocha. Antes de tudo, Tiago, parabenizar a Câmara Americana de Comércio por esse salto que vocês têm dado nos últimos anos. Fazer discussões avançadas ou profundas no mundo empresarial baiano é difícil e parabenizo vocês. A última vez que eu tive presente, eu era palestrante de evento de sustentabilidade, tem tempo que eu não vivi esses ares, vocês são de parabéns. Eu queria ouvir um pouco de Mariana em relação a dois aspectos, Mariana. Apesar de você ter o viés mais legal da abordagem, eu acredito pela linha do que você colocou,
você tem um olhar precioso sobre isso. Primeira preocupação minha, eu sou consultor e sou professor de ética na área de pós-graduação, e a primeira coisa que eu noto é que as pessoas tomam um susto o quanto esse tema é próximo. Mas, assim, num primeiro momento, elas acham distante, filosófico, né? Principalmente com vazios aí deixados nas últimas formações acadêmicas. Eu mesmo não tive filosofia no meu curso de administração. Parece que agora voltou. Então, e aí você desmistifica, inclusive, a ideia que todo mundo se locupleta com um país eminentemente corrupto, onde a corrupção foi institucionalizada, entre outros aspectos. Quer dizer, você começa a perceber que é um grupo muito pequeno, seja dentro das instituições, das organizações, a maioria das pessoas vão de encontro a isso. Então, eu valorizo muito mexer com esses valores, fazer um trabalho, inclusive, de aculturamento, e valorizo muito o entendimento do processo. Às vezes, eu brinco, a gente é chamado em algumas organizações para ressuscitar códigos de conduta e código de ética. Quer dizer, lá existe o documento, uma série de instrumentos, e às vezes o caráter fica muito limitado a esse elemento proibitivo. Não pode, não pode, não pode, independente do significado das ferramentas de gestão. Queria te ouvir um pouco sobre isso. E o outro elemento é que só o processo, para mim, é que customiza. Né? Quando você apresenta a estrutura do código, algumas pessoas podem ter a falsa impressão como se fosse assim, não, é mais ou menos um corte, um cola-copia, e não é por aí. Essa customização de linguagem, dos temas, da maneira de até da intensidade de colocar isso para que esse instrumento não se imagine como algo milagroso. Excelente sua observação, porque, na verdade, como eu disse, eu apresentei um modelo genérico de um código de conduta que é usualmente adotado pelas empresas. Mas como eu acho que o código de conduta é um elemento central muito relevante dentro de um sistema de compliance, ele tem que se adequar à realidade daquela empresa. Ele não tem que conter apenas proibições de cunho genérico. Por isso que é a importantíssima fase de análise e mapeamento de risco. Você tem que primeiro dizer para quem vai implantar seu código de conduta quais são as atividades que você executa, para que se possa mapear todos os riscos a que você está submetido. E aí montar todo um panorama que ele vai ser, na verdade, participativo. O código de conduta ele não vai ser único e isolado, porque ele, de forma única e isolada, ele não vai funcionar dentro da empresa. Quantas empresas hoje já têm códigos de conduta que foram construídos há 2, 3 anos atrás e que a maioria dos funcionários desconhece e que não está em consonância com aquilo que a empresa pratica? Eu acho que o regramento ele não pode ser genérico e ele não pode ser apenas proibitivo. Ele precisa também ser informativo. Mas para ele ser informativo, você vai partir de características e circunstâncias peculiares de cada empresa, sem seguir um modelo. Vai de acordo com o tipo e atividade do negócio. Com relação ao código de conduta, como você falou que ele é de acordo com cada empresa pode construir o seu próprio código de conduta. E algumas questões dentro desses códigos de conduta que não são leis jurídicas, mas são leis de comportamento, são orientações. Dentro dessa diferença entre uma orientação do código de conduta e algo que pode beirar a um desvio, que pode ter um passivo jurídico, como é que você enxerga essa linha muito tênue? Como questões ligadas, por exemplo, à segurança da informação, que tem questões ligadas à segurança da informação ou propriedade intelectual, que por um desvio de compliance pode colocar todo em risco o negócio da empresa, como informações sigilosas de pretensão de investimentos de uma empresa. Na verdade, não é só o que a gente está acostumado a ouvir falar como infração, que é propriamente uma infração. Você tem o dever de sigilo daquelas informações. A partir do momento que você se descura desse seu dever de sigilo das informações, você está praticando uma infração. Não se pode ter em mente aqui que infração é apenas uma infração de ordem ética ou ordem moral, é você agredir um colega, é você praticar um ato errado, é você usurpar um objeto que não lhe pertence. Também essa questão ela é tida como infração. E o código de conduta, é que não dava para trazer aqui uma visão tão específica nesse curto espaço de tempo, ele vai ter que valorar todas essas condutas tidas como de não conformes e atribuir a elas também penalidades, né? Porque terá uma consequência lógica para a empresa a quebra de um sigilo de informação. Mariana, sou Lessa, sou da Dezem Bahia.
Você falou dos princípios da compliance, o controle dos e-mails, o controle da confidencialidade dos documentos, eu acho que é possível, o controle da rede social é possível. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho do risco e os cuidados, você, por sinal, falou, mas com a contratação de terceirizados, principalmente no serviço público. Porque eu acho que por mais que você se aponte cuidados em contrato, se expõe, as empresas estão completamente expostas porque a rotatividade é grande e cada dia você tem uma pessoa estranha na sua instituição, nos seus setores, e não tem jeito, ele tem acesso. Por mais que você tenha todo esse cuidado, essa confidencialidade que você colocou aí, ele não deixa de ter acesso a hábitos, costumes, certo? A informações. Fale um pouquinho mais sobre isso aí, desse serviço, dessa contratação desse serviço. Essas políticas, na verdade, principalmente de controle de confidencialidade de documentos, elas nunca conseguem ser totalmente aptas a evitar o vazamento. O que você tem com esse tipo de controle é o controle de onde o vazamento partiu e o que foi vazado. Porque a partir do momento que você sabe que aquele documento físico ele está guardado num determinado departamento, que aquela pessoa ingressou no departamento e obteve uma cópia, e a informação que foi vazada estava naquele documento, você identifica qual foi a pessoa que vazou a informação e qual foi o conteúdo que foi vazado. Mas é muito difícil você impedir uma fotocópia nos dias de hoje, né? A pessoa pode entrar com o celular escondido, ela não precisa tirar cópia. Ela, com o celular escondido, alguém se distraiu dentro do setor de guarda, ela vai e tira uma foto. E dali ela faz o vazamento. O que a gente tem que ter em mente, principalmente em relação a terceiros, é que com a ampliação da terceirização de forma irrestrita, as empresas contratantes, elas se acharam no direito de não fiscalizar a atividade desses terceiros. E agora elas estão colhendo o resultado disso. O que a gente vê é que falta fiscalização básica em vários aspectos. Falta fiscalização básica do cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados por ela contratados. Falta fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais e tributárias. Se você não parte dessa fiscalização mínima que está no contrato, que dirá outros tipos de fiscalização. Imagine que você faz um contrato com uma determinada empresa e essa empresa ela passa a ser o seu representante perante um órgão público, para apresentação de propostas ou de projetos. É necessário que você investigue a atuação daquele seu agente. É importante que você mande uma auditoria, algum setor de controle, sem aviso prévio, para verificar como isso está se dando. Sem essa fiscalização, as empresas ficarão cada vez mais expostas a todos os tipos de punição, e principalmente em relação à legislação anticorrupção. Primeiro, elas têm que partir da alta gestão, para depois elas poderem ser ramificadas nos vários departamentos. Fazendo um paralelo, tem um estacionamento num shopping no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, que eu passei bastante parte da minha vida lá, e que tem uma área que é reservada para pessoas com cadeirantes, deficientes, né, idosos. E tem uma placa escrito lá assim: esta vaga não é sua nem por um minutinho. Porque nós temos o costume, às vezes, de ter pequenos delitos. Não, é só um pouquinho, a contramão aqui é só esse trecho, são só 200 metros. E quando isso parte da gestão, o aceite, o pequeno jeito, a pequena forma de fazer, isso acaba tendo uma influência até numa pouca fiscalização. Então, como um item de cultura que a alta gestão precisa ter, o que você indica para os gestores que são, por exemplo, na grande maioria hoje aqui, de pequenas e médias empresas, em termos de cultura e assim, tolerância zero com relação a esses pequenos ajustes? Porque se nós que estamos aqui como pensadores, formadores de opinião, não tivermos essa consciência de que, como foi colocado pela pergunta dos amigos, que não é mais uma questão filosófica distante, é uma questão do dia a dia das empresas e que fecha negócios, as empresas podem sumir diante disso. Então, o que você sugere para esses principais gestores aí, em termos dessa consciência? E seria importante a empresa, antes de partir para a implantação de um programa de compliance, capacitar
os seus administradores e os seus sócios. É muito difícil você crer e você repassar a sua crença sobre aquilo que você desconhece. Então, primeiro tem que ter uma conscientização ampla e restrita deste público. Este público tem que conhecer tudo o que vai acontecer dentro da sua empresa. O início de um programa de compliance, se sabe como ele começa, mas ninguém sabe ao certo como ele termina. Ele vai ter uma série de repercussões dentro da empresa, ele vai demandar a alteração de diversos tipos de atividades e de fluxos, e eles precisam ter esse conhecimento próprio, esse conhecimento prévio e esse comprometimento, porque só assim eles vão conseguir repassar isto. Você focou muito nessa parte de terceirização. No caso da nossa empresa, isso não é muito crítico, porque a gente não trabalha muito com terceirização. E você elencou alguns riscos associados à questão do compliance no público interno, né? Em relação ao acesso a redes sociais, a e-mail, etc. Além desses, o que você vê em relação, quais são os outros riscos, né, que as empresas deveriam estar mais atentos com relação ao compliance em sistema, em relação aos colaboradores, ao público interno? Em relação aos colaboradores, eu acho que a atenção ela se volta, no primeiro momento, sob a forma de comunicação e treinamento, né? O que você pretende implantar dentro daquela empresa? Quais são as novas diretrizes que você pretende alcançar? Identificado isso, promover treinamentos periódicos. E nesses treinamentos, buscar uma avaliação do treinado, para que você tenha uma consciência se aquele conhecimento está sendo repassado da melhor forma e se ele está sendo aprendido. Porque é um processo lento, né? Existem algumas medidas de controle onde você se permite, às vezes, até ingressar na esfera pessoal do empregado para ler um e-mail, para ter acesso a toda a documentação que circula. Mas a consciência da importância, da relevância, você só vai ter com comunicação e treinamento. Mais alguma pergunta? Salve de palmas para a Mariana. Muito obrigado a todos, uma boa semana e até a próxima.